Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um método fora do normal de como plantar as orquídeas usando bojo de sutiã. Aqui no meu sítio eu costumo reciclar tudo. Nada é perdido aqui. Então, tudo que é descartado eu aproveito. Na matéria anterior eu mostrei o uso da garrafa PET, que está poluindo todo o meio ambiente, todas essas coisas. Então, em vez de ficar jogando no lixo, porque essas garrafas PET para deteriorar demora muito tempo, não sei nem quantos anos que pode demorar. Então, em vez de ficar poluindo o meio ambiente, vamos plantar, aproveitar ela e a durabilidade dela. Então, na matéria anterior eu mostrei isso. Hoje eu vou mostrar que nem o sutiã, ou a calcinha, essas coisas, é descartável na natureza, ou no lixão. Isso para te deteriorar demora anos e anos. Só que aqui, em vez de descartar, eu aproveito ela, que é um material muito bom para plantar as orquídeas. Acompanhe esse vídeo que no final eu vou te mostrar como é que esse bojo de sutiã é importante no cultivo de orquídea e como ela vai bem na bojo de sutiã. Mas antes disso, o que eu costumo usar aqui não é vaso de cerâmica ou vaso de plástico. Eu tenho vários funcionários aqui no meu sítio. Tem uns macaquinhos que me ajudam. Isso eu vou fazer outras matérias depois, daqui a uns tempos. E eu tenho muito caxinguelês, ou sererepe. O que são isso? Para quem não conhece, são esquilinhos. Esquilo mesmo é norte-americano. O Brasil não tem esquilo, que é o norte-americano é maior. E o nosso é tudo pequenininho. E esses bichinhos, né? O pessoal costuma falar que é esquilo, mas chama caxinguelê ou sererepe. Ele mora nos sítios, eu tenho mais de 30 aqui, livre. Ele ajuda a montar meus vasinhos que eu uso para plantar. Por exemplo, eu tenho vários pés de castanha macadâmia. Ele abre tudo para mim, para me plantar as micro-orquídeas. Isso eu vou fazer outra matéria também, como plantar a micro-orquídea na castanha macadâmia. Ou coco jeribá. Ele tem um dente espetacular que ele corrói e faz o vasinho próprio para mim. Fora disso, como eu trato eles de meus funcionários, né? Como ele me ajuda, eu ajudo ele também dando banana, ou coco da Bahia. Esses cocos, né? Esse coco seco que o pessoal usa para fazer doce, essas coisas. Eu corto ela no meio, abro e eu dou esse coco para os meus caxinguerês. Então ele limpa de tal modo que se a gente tentar limpar a polpa dela, a gente não consegue. Veja bem, há duas diferenças. Esse eu tentei limpar com raspador. Ela não sai direito, olha aqui, fica resíduo. Só que no caso dos caxinguerês, olha como é que ele limpa. Deixa limpinho. Então, eu aproveito isso para plantar as orquídeas. Lógico, não pode esquecer de fazer o furo, para ter drenagem, né? Faço furos laterais para fazer pendurador
né? Olha aqui. Tem um pendurador, furo embaixo, né? Olha. E aqui dentro, eu simplesmente coloco um caco de telha, para não tampar a drenagem. Simplesmente coloco aqui. Certo? E o que eu uso como substrato? O bojo de sutiã. Aqui daqui. Olha. Tem vários tamanhos, né? Conforme o tamanho do vaso de coco, eu uso um tamanho. Ou, no caso, pode cortar também. Então, veja bem. Esse daqui é um tamanho ideal para usar nesse tamanho do vaso. O que eu faço? Simplesmente eu coloco ela aqui dentro. Olha como é que fica. E eu planto a orquídea aqui. É só isso. Não precisa nada. Não precisa colocar xaxim, não precisa colocar substrato de fibra, de coco, nada. Simplesmente o bojo de sutiã. E a orquídea, no final, os senhores vão ver como a orquídea vai bem nisso. Lógico, sempre deixa pendurado. Tá? No caso de vasos menores, também a gente vai cortando. E encaixa. Se a pessoa tem dificuldade de achar essas coisas, nós podemos usar esse tipo de vaso. Não muito grande. Tamanho proporcional. Certo? De preferência, quanto mais o furo tiver, porque vaso de cerâmica, nesse caso fechado ele retém mais umidade. Agora, quando tem furos laterais, ela tem boa ventilação e vai melhor. Então, quem não pode ir na loja, comprar vasos de cerâmica e colocar só esse bojo de sutiã aqui dentro. Olha, é só isso. E depois deixar plantada a orquídea. Que tipo de orquídea gosta disso? De preferência, orquídeas que tenham raízes finas. Por exemplo, mirtonha, polidota, oncídio. Esses tipos de orquídea que tem raiz fina vai muito bem no bojo de sutiã. Por quê? Veja bem, o bojo de sutiã tem o tecido e dentro tem a espuma. A espuma retém umidade. Só que ela não fica encharcada pela espessura dela. Então, ela molha, encharca, mas seca rápido. Isso que é importante. Então, o tecido segura para plantar e a espuma mantém a umidade. E ao início do plantio, a raiz das orquídeas precisa ter certa umidade, senão resseca e não enraiza, ou acaba morrendo. Agora, nesse caso, não. Como ele tem umidade e tecido como substrato também, a orquídea enraiza em 2 tempos. Então, usa de preferência orquídea que tenha raízes finas. Nós podemos usar orquídeas maiores, por exemplo, catreias, coisas de raiz grossa também. Vai muito bem também. Só que tem que usar vasos maiores, né? Então esse é um método simples e que a orquídea gosta, que vai muito bem. Depois eu vou mostrar no final como é que as orquídeas se desenvolvem
tão bem nesse bojo sutiã. Esses tipos também, olha, menores, a gente usa muito, que eu posso plantar micro-orquídeas, né? Lógico que desse tamanho aqui a gente sempre corta o bojo sutiã para encaixar aqui. Micro-orquídea vai muito bem. Nas matérias seguintes eu vou mostrar como é que se planta a micro-orquídea no bojo do sutiã. E usando o bojo sutiã nas folhas também, no caso das micro-orquídeas. Então vamos, por exemplo, essa parte, os penduradores, o pessoal usa muito arame galvanizado. Só que esquece que o adubo químico, né, ele tem muito que corrói o arame. Ele enferruja e acaba apodrecendo e cai. Eu costumo usar todo arame de cobre, que não tem esse problema. É maleável, tem grande durabilidade e não tem esse problema de ficar apodrecendo e trocando cada 2, 3 anos o pendurador. Certo? Então procura usar arame de cobre. Sai caro um pouquinho na hora de fazer, porque cobre não é barato. Mas tem o pendurador para o resto da vida. Ela não apodrece. Então, é simples. É bojo de sutiã, treino embaixo, furos, né? E é só isso. É tão prático que o pessoal que não conhece fala, nossa, essa planta aí, deixando aí, vai acabar morrendo. Mas não. Ela vai muito melhor. No caso de madeira também, eu vou mostrar para a matéria seguinte também, nós podemos usar bojos de sutiã na própria árvore viva também. Tem a árvore aqui, eu vou fazer essa matéria. Aguarda que eu vou te mostrar como é que é fácil também. E que a orquídea vai muito bem. Eu uso o bojo de sutiã como vaso. Então tem a madeira aqui, eu deixo formado num copinho e só deixo a orquídea aqui, mais nada. Esse eu vou ensinar a passo para frente. Então, veja bem, é fácil, não é difícil. Agora, no caso do bojo de sutiã, também não está disponível a toda hora, né? Então, eu faço campanha aqui no meu sítio. Quem traz 10 bojos de sutiã para mim ganha muda de orquídea. E quem traz mais de 50, ele ganha vaso de orquídea para a exposição. E é assim que a gente vai usando, porque aqui não é 5, 10 plantas que eu uso. Daqui para frente entra a primavera, eu tenho muitas plantas para ser replantadas. Então, para mim, 10, 15 bojos de sutiã não é suficiente, é preciso de bastante. Então, o pessoal me traz e eu já estou começando a plantar. Então, tem vários modos que eu vou mostrar como é que se desenvolve uma orquídea. Aqui tem uma delas. Essa orquídea leva meu nome. Eu fui descobridor dessa orquídea. Ela está com o botão, daqui mais ou menos uma semana ela está aberta. Olha, eu plantei dentro, no bojo, só que ela foi saindo para fora. Para não ter problema de ficar mexendo nela, simplesmente pego o bojo de sutiã maior e eu deixo colocado. Olha como é que enraiza. Olha, saindo brotos novos. Por quê? Ele mantém umidade. Esse caco de telha aqui, ele está por telha aqui só para dar contrapeso. Porque senão, ele, com o peso da planta, ele vira. Então eu coloco o contrapeso aqui simplesmente para deixar vistoso, né?
Essa é uma delas. Então, vamos mostrar aqui. Olha, aqui tem. Vou começar por aqui. Olha, coco. E plantado no bojo de sutiã. É que enraizou tanto que já o bojo de sutiã sumiu aqui. Olha aqui. Tudo florido. Né? E como o coco é coisa natural, a planta ainda absorve nutriente dela. Se for cerâmica ou plástico, que é inerte, então ele não absorve. Então não enraiza tanto, mas nesse caso, olha como é que enraiza. Né? Outra aqui. Olha como é que. Aqui dá para ver direitinho que é bojo de sutiã. Né? Olha como é que fica. Ela vai enchendo o vaso. Certo? E todas elas florindo. Olha esse daqui. Também está no bojo de sutiã. É só por dentro aqui que já percebe, né? Olha como é que fica. Esse está há pouco tempo. Tem 1 ano e pouco. Né? Olha como é que enraiza. E o que eu falei no início? Orquídea de raízes finas, olha. Esse é o caso da miotonha. Miotonha tem raiz fina. Então, olha como é que enraiza. Certo? Esse daqui está com pouco tempo. Olha, até bojo de sutiã aparece aqui, olha. Né? Esse está com mais ou menos 3 meses só. Plantei no inverno. E já está começando a enraizar. Aqui dentro, no bojo, já está tudo enraizado. Certo? Olha, esse também. Esse é uma planta que estava morrendo. Então eu plantei no bojo de sutiã. Ó. Certo? Olha como é que já está enraizando. Olha. Já está saindo brotos novos, né? Olha. Por quê? Esse ano foi ano atípico, que no inverno teve muita seca, ainda está tendo seca. Mas plantando no bojo de sutiã, ele mantém umidade. Por isso que a planta desenvolve bem. Pode estar seco no meio ambiente, mas aqui está úmido. Então a planta continua desenvolvendo. Outra. Esse também foi colocado pouco tempo. A planta estava morrendo. Olha, deixei de propósito. Estava começando a secar. Aí eu coloquei no bojo de sutiã. Olha como é que desenvolveu. Olha o enraizamento dela. É pouco tempo. Certo? Outro. Opa. Nós podemos usar assim também. Olha como é que fica. Aqui embaixo está o bojo de sutiã. Nesse caso, eu coloquei um pouco de esfagno em cima para manter mais umidade no início. Depois é só tirar ela e deixar só o bojo de sutiã. Quando chega a época de chuva, aí manter a umidade, então a gente tira ela e deixa. Floresce normalmente também. Esse daqui, olha aqui. O vasinho está tão pequeno. Esse está com 7 anos. Olha como é que está. Lógico que já está no tempo de replantar, né? Então vou replantar agora que entra a primavera, vou replantar tudo. Mas olha como é que vai. Olha.
substrato dela é só o bojo de sutiã aqui dentro. E aqui também eu coloco essa pedra para dar contrapeso, porque senão o vaso fica virando, né? Olha como é que enra. Outra aqui também. Veja como é que fica. Olha. Olha o enraizamento dela. Esse está com 2 anos. Lógico, dentro tem o bojo de sutiã também. Olha como é que está. Né? Em relação ao vaso, o tamanho da planta. E eu posso deixar aqui mais 2, 3 anos tranquilo. Aí chega um ponto que, lógico, eu vou ter que replantar ela porque fica muito grande. Né? Mas esse que é importante, o enraizamento das orquídeas. Esse é uma polidota, também de raízes finas. Por isso que eu plantei no bojo de sutiã. Olha o enraizamento no coco. Né? Olha. Então nós podemos aproveitar o que a natureza oferece. Em vez de ficar descartando na natureza, aqui no meu sítio eu aproveito tudo que a natureza está oferecendo. Então, em vez de jogar fora, eu aproveito. E eu vou reciclando tudo isso. Então, hoje mostrei uma parte de replanta, né? Como plantar no coco. É um método meio diferente de todas elas, né? Mas que funciona muito bem, que eu aproveito aqui no meu sítio. Obrigado.